Tá, nessa aula a gente vai falar sobre o quê? Por que as altas taxas de insucesso em programas de reabilitação? Quais são as principais dificuldades que existem para a reabilitação? E o que seria um programa ideal? O primeiro conceito que é importante a gente trabalhar, tá, sobre isso. O que é uma doença? Qual que é o conceito de doença? Que a gente vai usar ele para conversar sobre o tema. Tá? É um distúrbio das funções de um órgão, da psique ou do organismo como um todo, que está associado a sintomas específicos. Tá? A dependência química, ela é um distúrbio das funções de um órgão da psique ou do organismo. E ela também está associada a alguns sintomas específicos. Comorbidade seria definida como qualquer transtorno relacionado à doença em questão. Ou seja, qualquer outro problema que advenha, ou que tenha, que aconteça junto, ou que seja decorrente do transtorno em questão, é considerado uma comorbidade. E tem outros diversos transtornos relacionados à dependência química, que é o que a gente vai estudar ao longo desse curso. O que importa para a gente aqui é saber que uma doença com comorbidades precisa de tratamento. Tá? Esse aqui é um ponto fundamental na nossa matéria, porque um dos grandes problemas que acontece com a dependência química é que as pessoas não veem ela como uma doença, tá? Que tem os distúrbios associados e que precisa de tratamento. Tá? Muita gente associa a dependência química à falta de caráter do sujeito, à má vontade, à sem-vergonhice, acha que ele não para porque ele não quer. Né? Então, não. É uma doença, tá? Existe um distúrbio e existem diversos problemas que tornam ela muito complexa, tá? Associados a essa doença, portanto, precisa de tratamento. Tá? E tratamento não é feito por parente ou por amigo, é feito por profissionais. Tá? Esse conceito é um conceito-chave da aula de hoje e a gente vai trabalhar esses conteúdos sobre as comorbidades justamente para entender como que funciona, né, esse processo de tratamento. Por que não adianta querer tratar o dependente químico em casa ou com coisas que não são, com pessoas que não são especializadas na área? Tá? Porque é uma doença extremamente complexa. Dependência química. Tá? Aqui a gente tem a doença. Essa doença, ela envolve 5 componentes. Tá? Dependência química é uma doença biológica, psicológica, social, familiar e espiritual. Tá? Como é que funciona essa relação aqui? É nesses 5 componentes que estão as comorbidades. Tá? Que a gente encontra as comorbidades, que são os transtornos que acontecem decorrentes ou junto com a dependência química. Isso aqui é uma via de mão dupla. Como assim? Né? Digamos, uma pessoa pode tanto entrar para a dependência química ou desenvolver a dependência química por influência da família, do componente familiar, quanto o sujeito que começar aqui na dependência química, desenvolver a dependência química, ele vai afetar e vai gerar transtornos familiares também. Tá? Então é uma via de mão dupla. Assim para todos eles. Tá? Para o componente biológico, para o componente psicológico, para o componente social e para o componente espiritual. E o que a gente vai tratar ao longo das aulas, é justamente esses 5 componentes. Tá? A gente vai conversar sobre o aspecto biológico, sobre o aspecto psicológico, sobre o aspecto familiar, social e espiritual. Primeiro, entender eles, como que eles estão relacionados à doença da dependência química, e depois entender como que eles podem ser tratados, né? Qual que é o meio para tratar ele. Quanto mais componentes a gente conseguir tratar e abordar, maior a probabilidade de sucesso de um tratamento. E quanto menos componentes a gente abordar, maior a chance de recaída, né? Menor a chance de sucesso desse tratamento. Qual que seria o tratamento ideal da dependência química? Vai ser um tratamento que envolva a parte biológica, tá? Que a parte biológica pode ser traduzida pelo uso de medicamento. A parte psicológica, que muitas vezes é trabalhada com psicoterapia. A parte familiar, que o tratamento também depende de mudanças familiares. Tá? Tem que ter um trabalho com a família para que a família mude alguns padrões dela. Tratamento do aspecto social, que aqui envolve principalmente a questão de mudanças sociais, tá? Que a gente sabe já que o dependente químico ele não pode, depois do tratamento, voltar
a se relacionar com as pessoas que ele se relacionava enquanto usava droga, ou voltar aos lugares que ele frequentava enquanto usava droga, e o componente espiritual, tá? Que aqui a gente vai conversar sobre esse reencontro do sentido da vida do dependente químico, tá? Que quer se recuperar. E como tem muitas áreas que estão envolvidas na dependência química, né, a parte biológica, psicológica, familiar, social, espiritual, um profissional só, digamos, eu que sou psicólogo, né, eu não consigo trabalhar a parte psiquiátrica, a parte social dele, a parte espiritual e a parte familiar. Eu vou focar em um deles. Então a gente precisa, para o tratamento, de uma equipe multidisciplinar. Tá? O que é equipe multidisciplinar? É um conjunto de profissionais de diversas áreas do conhecimento. Então aqui a gente teria um tratamento completo. Tá? De novo, quero reforçar que esse é um tratamento ideal. Tá? Se a gente for pensar, a dependência química ela acontece assim, é fato, ela tem essas comorbidades, o sujeito que desenvolveu a dependência química vai também desenvolver transtornos em todas essas áreas, mais cedo ou mais tarde. Tá? E um tratamento ideal, que tem a maior probabilidade de sucesso, deve abranger essas 5 áreas. Tá? Qual que é a realidade? A gente sabe que é muito difícil encontrar um tratamento que realmente consiga dar conta de todos esses componentes. Mas pelo menos a gente vai estar consciente, sabendo do que pode estar promovendo o insucesso no tratamento. Tá? Algum componente desses, ou algum aspecto desses componentes, que a gente deixou de trabalhar durante o tratamento. Okay? Então vamos lá, como eu prometi para vocês, cada aula a gente vai tratar de 3 perguntas que devem ser respondidas ao final da aula. Então, primeira pergunta que foi feita no início. Por que as altas taxas de insucesso em programa de reabilitação? Porque é uma doença que tem 5 componentes e, grande parte das vezes, não é vista como doença. E também porque são 5 componentes que estão envolvidos e que podem promover a recaída depois de um tratamento. Quais as principais dificuldades para a reabilitação? Tá? São as dificuldades que, naturalmente, levam às taxas de insucesso. Que é o fato da dependência química não ser vista como uma doença. Quando a família, por exemplo, não vê a dependência química como uma doença, ela não vai encaminhar o sujeito para um tratamento especializado. Tá? Ela vai buscar formas alternativas de tratamento e, no fundo, o que o cara precisa é de um tratamento especializado. Então, você convencer a família, muitas vezes, eu trabalhei com família um tempo, muitas vezes a maior dificuldade que a gente encontra é convencer a família que o cara está doente. Acha que ele é sem vergonha, que ele não para porque ele não quer, que ele quer ficar se aproveitando só enquanto usa droga, e não é. O sujeito está doente e a família não entende isso para promover ou fornecer o tratamento completo para o cara. E o que seria um programa ideal? Naturalmente, um programa ideal é um programa que trata com uma equipe multidisciplinar, profissionais de diversas áreas, em conjunto, para trabalhar esses 5 componentes aqui. Tá? Que aí a gente teria a maior chance de sucesso de um tratamento. Não que isso leve necessariamente ao sucesso. Claro que pode ser que tenha recaída, que faz parte, que tenha que voltar ou rever alguma coisa do tratamento, mas a gente estaria aumentando ao máximo a probabilidade de sucesso desse tratamento. Então, muito obrigado pela atenção hoje. Nos vemos na próxima aula. Até mais.